Romanos capítulo número 4, quem encontrou diz amém. No 16 disse: por esse motivo a promessa procede da fé. Romanos 4, 16. Para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. Você entendeu? Então dá um glória a Deus aí, irmão. 17, como está escrito, a minha versão é King James, um pouquinho diferente da sua. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Não se fala muito que Abraão é pai da nação judaica, mas a Bíblia está dizendo aqui que Abraão é seu pai pela fé. Somos descendência de Abraão, a Bíblia está falando isso. Muita gente pensa que o judeu é abençoado porque é descendência de Abraão. Você é abençoado porque é filho de Abraão. Alguém está crendo ou não? Vamos. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou a sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes, como se existissem. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito: assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade de antigamente, pois já contava com quase 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor passado. Sara tinha 90. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Diga: ele se fortaleceu dando glória a Deus. A gente às vezes tem que reconhecer que os penteca tem alguma coisa que eles acertam, né? Eles cantam muito isso aqui, né? Quer vitória, vai dando glória, vai gemendo e dando glória. Quer vitória, vai dando glória. Vamos lá. Estando absolutamente, o 21, convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido, por esta razão isso lhe foi atribuído como justiça. Todavia não é somente para ele que as palavras "isso lhe foi atribuído como justiça" foram registradas. Não é só para ele, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Diga glória a Deus. Eu queria considerar aqui o versículo de número 18 e o versículo de número 17. O 17 ele fala que Deus, a quem Abraão creu, é um Deus que chama à existência as coisas que não existem. Na minha versão está assim. Na sua versão está parecido. O Deus que dá vida aos mortos, 17, e convoca à existência elementos inexistentes, como se existissem. Ele chama, ele convoca e fala deles como se já tivesse existido. Irmão, você tem se relacionado com Deus?
O Deus que nós temos nos relacionado é um Deus, segundo o que lemos, que faz de novo existir o que não existe. O que a Bíblia está dizendo em palavras miúdas? Eu vou trazer aqui para a sua realidade, para a nossa realidade. O Senhor faz abrir um emprego aonde não tem a vaga. A empresa diz, não há vagas. Eu vou dizer, Senhor, eu quero trabalhar nessa empresa. Meu coração está ali, eu estou preparado para essa empresa. Semana que vem você vai lá e diz, a vaga, a sua. Você está aí, irmão? O Deus que chama a existência o que não existe, é o Deus que olha para o ventre da mulher que não pode gerar o filho. E nós temos algumas. Como foi o caso de Sara, de Abraão. Ele disse, agora você vai gerar o filho. E o ventre passa a produzir óvulo e gerar o filho. E da mesma forma ele faz com o homem, que às vezes o sêmen não é suficiente, não tem suficiente para gerar. Ele disse, agora vai passar a gerar. A Bíblia fala, e nós temos visto, ele faz existir, ele chama a existência. Paulo está invocando aqui no original a linguagem da recriação. Ele recria, ele cria o que não existia. Irmão, se fosse problema não ter cabelo, eu já estava orando para crescer. É que não é problema, é genética. Alguém está aí? Não? Mas se fosse problema, eu oraria para crescer. Então, se a enfermidade que você enfrenta é problema, comece a orar, porque ele vai chamar este órgão do seu corpo a normalidade, porque ele foi criado para ser normal. Foi criado para ser um fígado normal, um estômago normal, um pulmão normal, um cérebro normal, pâncreas normal, rins normal, ovário normal, útero normal. Foi criado para ser intestino normal, pele normal, o olho normal, os dentes normais, ouvido normal. Ele foi criado para ser normal. Tudo que é anormal é anomalia, e tudo que é anomalia não foi Deus e nem é Deus que quer que seja. Alguém está aí, irmão? Chama a existência o que não existe. E a Bíblia fala que, o 18, Abraão creu, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando assim o pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a tua descendência, sem desfalecer na fé, reconhecendo que seu corpo físico, sua vitalidade, da sua esposa, era impossível gerar uma criança. Nós estamos falando do Deus do impossível. Nós estamos falando sobre fé. Nós estamos falando sobre o pai da fé. Por que ele foi chamado de pai da fé? Irmãos, Abraão não tinha Bíblia. Luke, Abraão não tinha Bíblia. Abraão não tinha história de Daniel para saber que Deus salvava da cova, da boca do leão. Abraão não tinha história de Davi para saber que Deus derrubava gigante com uma pedra. Abraão não tinha história da mãe de Samuel, como é que é o nome da abençoada? Da Ana, para saber que Deus fazia estéril gerar um filho. Abraão não tinha história do povo atravessando o mar vermelho, sabendo que Deus abria água para o povo passar e mandava maná do céu. Abraão não tinha Bíblia, irmão. Abraão não tinha história. Abraão tinha relacionamento com Deus. Às vezes nós ficamos olhando para a Bíblia e contando e lendo as suas histórias, e esquecemos que tudo isso é resultado do relacionamento que temos que ter com Deus, do tempo que passamos na sua presença orando, do tempo que passamos na sua presença clamando e dizendo a Ele: Senhor, faz. Abraão não tinha referência, ele tinha relacionamento. Ele não tinha uma Bíblia para falar como muita gente fala: Senhor, está escrito, como se Deus não soubesse se foi Ele que mandou escrever. A gente fica lembrando a Deus o que está escrito, como se Ele não souber, foi Ele que mandou escrever. Ah, porque está escrito, claro que está escrito, foi Ele que mandou escrever.
Tem muito mais escrito que eu e você não sabemos do que ficar mencionando para Deus o que está escrito. O relacionamento com Deus não é para dizer o que está escrito, não é para lembrar Ele apenas o que está escrito. O relacionamento com Deus é para entender entenamento. O relacionamento é para entender intimidade. O relacionamento é para entender comunhão. O relacionamento é para entender propósito na tua vida, na tua existência. E saber que para que você cumpra o teu propósito, Deus vai chamar à existência aquilo que não existe. Deus vai trazer o impossível na sua vida. Ele vai abrir a porta que tem que ser aberta. Ele vai fazer o que você nunca imaginaria que fosse feito nesta geração, para que você cumpra o propósito. Alguém está aí, irmão? Abraão não tinha Bíblia, irmão, não tinha referência. Abraão, ele é chamado de pai na fé, porque ele creu, não tendo nada para dizer para ele que um velho de 100 com uma mulher de 90 ia gerar um filho. Era ele e Deus. Irmãos, enfrentar conflito, ficar triste, angustiado, coração apertado por causa das lutas, por causa dos problemas, por causa das dificuldades, não tem pecado nenhum nisso não. Às vezes os crentes confundem o versículo que diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. O dar graça aqui, irmão, é reconhecer que Deus, se você tem um relacionamento com Ele, Ele está no controle da tua vida, Ele está te direcionando, Ele está te sustentando, Ele está agindo em você e por você e através de você. O da graça é isso, é entender que Deus está junto em todos os segmentos. Não quer dizer que você tem que ficar feliz com os problemas que enfrentam, feliz com a doença que enfrenta, feliz com a situação que enfrenta, feliz com o desemprego que enfrenta, feliz por não ter uma casa, feliz por não possuir um carro, feliz por não ter uma roupa abençoada para vestir, feliz com as desgraças, com as perdas, feliz porque foi mandado embora com aquela leva de 1000 que a empresa mandou embora. Devia ir outro, você tinha que ficar, porque você é a cabeça. Você é a cabeça. Você tem um pai que é dono da empresa, não o dono. O dono é mordomo. Ele está lá porque Deus o colocou, mesmo que ele não saiba. Que ele falou de Faraó: eu exaltei Faraó, eu levantei Faraó para engrandecer o meu nome nele. Então Faraó era Faraó porque Deus queria que fosse. Dario era Dario porque Deus queria que fosse. Nabucodonosor era Nabucodonosor porque Deus queria que fosse. E se alguém é dono de alguma empresa nessa cidade, é porque Deus quis que ele fosse. Ah, você não está entendendo? Quem está aí? Abraão creu contra todos os prognósticos contrários. Ele não tinha referência, ele não tinha Bíblia, ele não tinha um testemunho, uma história para ser contada. Ele não tinha alguém que dissesse para ele: não, isso já aconteceu. Teve uma velha que ficou grávida. Teve uma senhora de 90 anos que engravidou. Oh, então é possível. Não, não tinha isso. Tem um senhor de 100 que... não tinha isso. Você está entendendo a fé de Abraão, irmão? Às vezes você diz que tem fé porque a Bíblia diz que cura, a Bíblia diz que demônio sai, a Bíblia diz que Deus provê, a Bíblia diz que Deus mandou maná, a Bíblia diz que Deus fez crescer a roupa, a Bíblia diz que Deus curou os enfermos, ressuscitou os mortos, deu vista aos cegos, e você acha que lendo tudo isso, você tem fé. E às vezes você vê tudo isso, como diz Paulo, rodeando de tão grande nuvem de testemunhas, mesmo os milagres acontecendo dentro desse ambiente, nas quintas e nos domingos, e nas segundas e nos sábados, e nas sextas, libertação, transformação de vida, cura, milagre, e Deus tem feito com todo o ministério desse lugar, e você vê Deus fazendo, e ainda assim não crê que Deus pode mudar essa situação que você enfrenta. Deus pode mudar esse casamento. Deus pode mudar essa situação no casamento. Deus pode mudar essa situação financeira. Ele pode mudar, Ele pode tirar essa enfermidade. O que é enfermidade para Deus? Se Ele já pagou na cruz. Jesus já pagou. É que você só lê sobre isso. Mas Abraão não leu, ele creu. Ah, pastor Eloy. Mas Abraão falou com Deus pessoalmente. Se essa Bíblia não é o livro do Senhor para você, o que você está fazendo aqui? Ô religioso, olha aqui para mim. Se essa Bíblia não é a palavra de Deus, o que você está fazendo aqui? Religioso. Desculpa aí, mas você não crê em nada se não crê na palavra.
se os milagres, os demônios que são expulsos, e os milagres que acontecem, as conversões que acontecem, e as libertações que acontecem, não dizem nada para você, você está fazendo o que, irmão? O que você está fazendo? Brincando? Isso aqui não é teatro, querido, não tem o Silvio Santos aqui. Isso não é peça de teatro, não é cinema, não é show. Ou você gosta das luzes e da música? Alguém está aí? Ele creu contra todos os prognósticos, contra todas as probabilidades. A Bíblia está dizendo que ele não tinha Bíblia, ele não tinha referência, ele não tinha testemunho de terceiro, ele não tinha alguém que contasse para ele: olha, foi jogado na cova e o leão não comeu. Olha, foi jogado lá no mar, o mar se abriu. Olha, estava com fome, veio o maná do céu. Não tinha nada disso, irmão. Era ele e Deus. Você está aí, irmão? Abre esse palco para mim aqui, abre. Você está aí, irmão? Você está aí, não? Olhe bem para mim aqui. Olhe na tela aí, se você quiser. Vou dizer para vocês: o relacionamento é mais importante que o conhecimento. Você está entendendo? Eu queria olhar nos teus olhos e dizer para você que o relacionamento é mais importante que o conhecimento. Meu irmão, tem gente que quer fazer faculdade, estudar, e Bíblia, e livro, e curso, tudo isso é fundamental. Eu não estou pregando aqui, estou fazendo apologia à ignorância. Há um medo de ler, de estudar. Tudo isso é importante, faz parte, é necessário. Sabe por que Paulo foi o homem que mais escreveu o Novo Testamento? Porque era o homem que mais estudou. Eu não estou fazendo apologia à ignorância, não. Os pescadores escreveram só alguns evangelhos. Quem escreveu a Bíblia foi um cara inteligente, que foi ensinado aos pés de Gamaliel. O cara sabia de Bíblia, ele dava surra de Bíblia nos apóstolos antigos. Deus teve que escolher um erudito para salvar a doutrina, senão nós estávamos aguardando o sábado e não podia comer aquela carninha de porco gostosa assada na grelha. Então eu não estou falando nada contra a erudição, não estou falando nada contra o conhecimento, mas eu estou te dizendo uma coisa: relacionamento é mais importante do que o conhecimento. Abraão não tinha Bíblia, irmão, não tinha teologia. Abraão não tinha estudo, não tinha curso, não tinha nada disso. Abraão não tinha referência, Abraão não tinha quem contasse para ele alguma história. Ele era o pioneiro, ele era o pai da fé. E é por isso que ele é chamado de pai da fé, porque contra todos os prognósticos, ele não tinha como imaginar o que poderia acontecer. Ele não sabia como Deus iria fazer. Sabe qual é o problema da igreja hoje? É que ele sabe que Deus já fez, e ele quer que seja do jeito que Deus fez para os outros, seja para ele. E às vezes isso atrapalha. Às vezes ele quer dar tempo, ele quer dar data, ele quer botar isso. Se Deus fez assim para fulano, tem que fazer para mim. Se fez assim para ciclano, tem que fazer para mim. Se fez assim para Beltrana, para irmã, para o irmão, tem que fazer para mim. Mas Abraão não tinha ninguém para dizer: Deus fez para ele, faz para mim. Era ele Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus quer fazer na sua vida como fez na vida de Abraão. Levanta a sua mão, quero profetizar. Deus quer te dar sobrenatural. Ele quer trazer à existência o que não existe. Ele quer trazer do eterno, do céu, do sobrenatural e te dar. Mas para ele fazer isso, você precisa ter relacionamento. Eu não estou falando de relacionamento religioso. Aí eu orei 1 hora por dia. Irmãos, não estou falando de quanto tempo você ora, quanto tempo você lê Bíblia religiosamente. Não. Eu estou falando de relacionamento para que você ouça, receba instrução e espere com fé nele. O relacionamento não é para dizer para Deus o que ele deve fazer, quando ele deve fazer, mas é para manter a tua fé viva. Porque o livro fala, olha bem o que o livro fala. Vamos lá, Romanos 19. Sem desfalecer na fé, reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade, já tinha quase 100 anos, e também a sua mulher tinha 90.
Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo. Irmãos, Abraão não tinha culto de domingo, não tinha louvor. Não tinha o pastor para dar um, né? Para dar um time, para dar aquela pegada. Mas ele se fortaleceu. Quem está aí, irmão? Diga para o seu vizinho: você precisa se fortalecer. Diga de novo, diga para a direita, para a esquerda: você precisa se fortalecer. Diga assim para ele: a sua fé precisa ser fortalecida, e é você que fortalece ela. Alguém está aí, irmão? A sua fé precisa ser fortalecida. Como é que se fortalece a fé? A dica está aqui: murmurando do que não aconteceu. Ele fortaleceu a sua fé murmurando das coisas que não estão acontecendo, reclamando das coisas que não estão acontecendo, se queixando, falando mal, foi isso que ele fortaleceu a sua fé, não? Quem entendeu? Não, só quem entendeu. Eu não estou perguntando quem está murmurando, estou perguntando quem entendeu. Quem entendeu? Como é que ele fortaleceu a sua fé? Ele olhava e disse: aqui não, desse mato não sai coelho, daqui não sai nada. Como é que vai sair água dessa caixa de som? Não tem como. Hoje a gente pode dizer: mas saiu água da pedra, mas ele não tinha isso para falar. Como é que vai acontecer? Não tem como. Ele olhava e disse: não tem prognóstico, não tem como, não tem o que fazer. Mas ele fortaleceu a sua fé, glorificando a Deus. Ele saía da sua tenda de manhã, não tinha nada, mas ele disse: Senhor, obrigado, tu continuas sendo Deus da minha vida, e a tua promessa se cumpre. A tua promessa se cumpre. Tu não volta atrás com a tua palavra. Como tu vai fazer uma velha de 90 e um velho de 100 gerar um filho? Tu és Deus. Ele não murmurou, irmão. Irmão, sabe o que é o problema dos crentes? O problema do crente está lá em a travessia do deserto, 40 anos. Por quê? Murmuração. Lê Bíblia, pô. 40 anos ficaram andando em círculo no deserto por causa da murmuração. O crente, ao invés de dar graças a Deus pela promessa que já recebeu, não, ele prefere murmurar. Ele murmura. Murmura disso, murmura daquilo, murmura daquilo outro, murmura do irmão que tem, murmura do pastor, murmura da igreja. Ele murmura. A Bíblia diz que Abraão fortaleceu a sua fé dando glórias a Deus. Bom, Abraão não vivia com a mão levantada para cima: glória, 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 glória. Quando a Bíblia diz que ele fortaleceu a sua fé dando glória a Deus, não era palavras, era comportamento. Claro que as suas palavras têm que andar de acordo com o seu comportamento. Alguém está aí? Deus dizia: vai para lá, ele ia, vem para cá, ele vinha, agora vai, agora vem, e ele andava, e nada de Isaac. Um dia ele estava cansado, ele disse: pô, Senhor, o Senhor disse que eu vou ter um filho, não vou ter, eu estou preparando aí o Damasceno, Eliezer, para ficar herdeiro da minha herança, porque, irmão, ele ficou tão angustiado com tudo que aconteceu, que ficar angustiado não é o problema, que a sua mulher, porque a promessa era com ele, a mulher estava junto, mas a promessa era com ele. Deus falou com o marido é o sacerdote, está vendo aí, marido? Sacerdote da casa. Deus falou com ele. A sua mulher, querendo dar uma força, disse: olha, tem aqui uma escrava, a lei permitia, a cultura permitia, pega ela como concubina, gera um filho. Mas que Deus falou, a gente só entendeu uma parte, não entendeu tudo.
Um dia ele cometeu erro, fez um monte de coisa errada. Um dia ele estava tão angustiado, Deus disse a Abraão: o filho vai ser da tua mulher, daquela velhinha, da de 90. Mas como é que eu vou saber? Eu digo: traz 5 ofertas, oferece aqui as ofertas, eu vou te mostrar a história toda. Irmão, Abraão foi no home theater de Deus, com telão, 3D, estou falando sério. Abraão viu o futuro, ele viu o povo no Egito, ele viu o povo escravo, ele viu a sua posteridade antes que Isaac fosse gerado em Sara. Está lá na sua Bíblia. Deus o levou ao futuro e mostrou para ele o sobrenatural. Sabe o que é o homem sair do natural e ver o futuro? É como se você saísse do seu corpo e visse lá o seu neto, e você não é casado ainda. Foi isso que aconteceu com Abraão. Como se você saísse do seu corpo e visse lá o seu neto, e você não é casado, não sabe nem quem é sua esposa ou seu marido. Fortaleceu a fé, dando glória, dando graças a Deus. Não há problema com as promessas de Deus para a tua vida. Não há problema de Deus resolver todas essas situações que você tem enfrentado. O único problema é que você precisa aguardar o momento de Deus manifestar o seu sobrenatural, dando glória, agradecido, reconhecendo a soberania deste Deus que te escolheu, que te salvou. Porque se você não reconhecer a soberania desse Deus que te escolheu e te salvou, você perde o sobrenatural. Que bom que o único erro de Abraão foi a pressa e não a incredulidade. Nós erramos por pressa, entramos no emprego errado, compramos uma coisa errada, mudamos do lugar errado, mudamos as coisas erradas, vamos para lá, vamos para cá, fazemos. A pressa nos causa prejuízo. Mas pior do que a pressa é a incredulidade. E a incredulidade é manifesta num coração que não é agradecido e numa boca que não glorifica a Deus, mesmo que nada tenha acontecido ainda. Vou traduzir para você e para terminar. Culto. Tua vida está difícil, o aluguel está atrasado, a luz, a grana acabou. Segunda-feira é um dia terrível. Você está no culto, a glória de Deus se movendo no louvor. Sabe como é que Abraão viria nesse culto? Com a conta atrasada, a luz atrasada, sem grana, dificuldade, passando luta com enfermidade. Sabe como é que ele vinha? Porque ele era enfermo, a mulher dele não podia gerar filho, era enferma. Sabe como é que ele vinha nesse culto, irmão? Na hora de levantar em pé, ele não queria saber o que aconteceu. Deus está aqui, Deus está presente, Deus está nesse lugar. Oh, aleluia. Deus, eu sei que não chegou ainda, eu sei que não aconteceu ainda, eu sei que o Senhor não mandou ainda, mas eu sei que o Senhor está provendo, eu sei que o Senhor vai trazer a existência, eu sei que o Senhor vai trazer a existência, eu sei que o Senhor vai trazer a existência, eu sei que o Senhor vai trazer a existência. É sobrenatural. Era assim que ele ia participar do louvor, de pé, sorrindo, mão levantada e dizendo: eu dou glória a Deus, mesmo que ainda não está acontecendo, porque eu sei que Ele não volta atrás com a sua promessa. Alguém está aí? Então fica de pé.